Olá, estamos de volta para analisar mais alguns problemas de balanço de massa com a realização de reação química. Então, tomemos como este exemplo de combustão, cujo enunciado vem a ser: geração de biogás rico em metano é um modo de evitar os altos custos para a eliminação de resíduos e sua queima pode significar até 60% dos custos de operação de tais plantas de transformação de resíduos em energia. Consideremos a figura a seguir, na qual temos um processo simples de combustão de metano, em que se pede que seja determinada a composição e a quantidade de gás de chaminé produzidos. Qual seria a análise de Orsat deste gás de chaminé? Então, nós temos um fluxogramazinho em que nós vemos que uma corrente de metano puro, uma vazão de 16 kg, estão sendo alimentados no queimador, juntamente com 300 kg de ar, que, como nós sabemos, tem uma composição em base molar de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. O que se deseja determinar? A vazão de gás de chaminé P, expressa em kg/mol, e a composição desses gases de chaminé, que está indicado que contém dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio e água. Ok? Muito bem. Nós vamos aproveitar para resolver esse problema, que não é dos mais complicados, de duas formas bem diferentes uma da outra. Obviamente vamos chegar ao mesmo resultado, porém usando procedimentos bem diferentes. O que acontece? Ao observarmos os gases que estão saindo pela chaminé, nós concluímos que está acontecendo combustão completa do metano neste queimador, vez que não sai metano na corrente gasosa e os produtos de combustão são o dióxido de carbono e água. A primeira maneira de resolver o problema seria para aquelas situações em que nós conhecemos as reações químicas que estão acontecendo e até, de certa forma, a extensão em que elas estão acontecendo. Então, por exemplo, nós poderíamos escrever com muita tranquilidade a reação de combustão do metano, ok? Então, comecemos por aí. Metano mais oxigênio, dando CO2 mais água. Claro, temos um átomo de carbono na molécula de metano, então acreditamos que vai sair também um mol de CO2. Temos 4 átomos de carbono na molécula de metano, temos que colocar então um 2 à frente da água, contabilizando os átomos de oxigênio, 2 mais 2, 4, então temos que colocar um 2 à frente do O2. Então, estaria balanceada a nossa equação, 1 mol de metano reage com 2 moles de oxigênio para formar 1 mol de dióxido de carbono e 2 moles de água. Quando estaria reagindo, né? Então, pela estequiometria da reação, nós vamos olhar para o nosso fluxograma e perceber o quê? Se eu tenho 16 kg de metano, porém, eu sei que o peso molecular do metano é 16, 12 do carbono mais 4 átomos de hidrogênio, então eu sei que eu tenho 16 kg de metano em 1 kmol de metano, né? Ou seja, usando aquela estratégia da gente, vocês já estão habituados, cancelou, né? O que nós temos desse produto é informação bem simples, que estão sendo alimentados no meu sistema 1 kmol de metano. Ora, a estequiometria da reação é 1 para 2 para 1 para 2. Então, aqui no meu fluxograma, eu poderia colocar, vamos para economizar o nosso tempo e a nossa tinta, né? Vamos colocar em verde os valores em quilomol, tá? Então, se eu coloco aqui a entrada, eu tenho
1 quilomol sendo alimentado, 1 quilomol de metano. E, com certeza, pela estequiometria da reação, eu percebo que não há metano na saída, todo o metano foi convertido. Se todo ele for convertido, vai se formar 1 quilomol de CO2. E também vão se formar 2 quilomol de água. Certo? Claro, eu sei que pela estequiometria da reação, como eu consumi 1 quilomol de metano, eu consumirei 2 quilomol de oxigênio. Só que eu ainda tenho que verificar quanto de oxigênio, na verdade, está entrando, né? Um cuidado especial tem que ser tomado no oxigênio, porque a vazão, a quantidade que está sendo informada, está em quilograma, massa, né? Só que a composição 21,79% é em base molar. Muito cuidado, muita gente se distrai e pega logo esse 21%, só que está completamente equivocado, porque uma coisa é porcentagem molar e aqui eu tenho a massa de ar que está entrando. Então, para transformar de massa para mols, como a gente fez aqui, eu preciso do peso molecular. Só que eu precisaria do peso molecular da mistura que nós conhecemos como ar. Então, o que eu faria? Eu calcularia o peso molecular médio do ar. Né? Novamente, fizemos isso já em outro exercício, para variar, 21% de oxigênio, peso molecular 32, mais 79%, 0,79, de 28, que é o peso molecular do nitrogênio, o que nos levaria, então, ao peso molecular médio de 28,84 quilogramas por quilomol de ar, ou gramas por mol, ou libras por libramol, né? Dependendo da conveniência da gente. Ora, neste caso, podemos fazer a mesma coisa que a gente fez para o metano, qual seja, temos 300 quilogramas de ar, sendo que o peso molecular é de 28,84 quilogramas de ar por quilograma-mol de ar. Né? Da mesma forma, já estamos habituados a fazê-lo, quilograma de ar, cancelou com quilograma de ar, voltamos lá para o nosso verdinho, tá? E 300 dividido por 28,84 vai nos levar, então, a 10,4 quilomol de ar que estão sendo alimentados. Sendo que nós sabemos que a composição do ar é de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, se eu pego 10,4 quilomol de ar, que multiplica 0,21 quilomol de O2 por 1 quilomol de ar, quilomol de ar, o que nós produzimos foi a informação de que estão sendo alimentados 2,18 quilomol de O2. Lembrando que nós já havíamos observado agora há pouco que serão consumidos 2 quilomol de oxigênio de acordo com a estequiometria da reação. Então, eu já poderia até colocar aqui que estão entrando no sistema 2,18 quilomol de oxigênio e estão saindo 0,18 quilomol de oxigênio, 2,18 menos os 2 que foram consumidos pela reação química. Só ficou faltando a determinação do nitrogênio, mas que vai ser bem fácil, porque 10,4 quilomol de ar, que multiplica 0,79 quilomol de N2 em 1 quilomol de ar.
Novamente, estamos usando a composição do ar que nos foi fornecida, e esse é um valor universal, né? Quilomol de ar, quilomol de ar. Voltamos lá para o nosso verde, o que nos leva ao valor de 8,22 quilomol de N2. Observando que o nitrogênio é inerte neste processo. Ele não participa da reação de combustão. Então, se entram 8,22 quilomol de nitrogênio aqui por baixo, esses 8,22 vão sair lá na corrente de gás de chaminé. E agora nós já sabemos a vazão de cada um dos componentes do gás de chaminé. 1 kmol de CO2, 2 kmol de água, 0,18 de oxigênio e 8,22 de nitrogênio. Se nós somarmos estas parcelas, nós chegaremos então a um total de 11,4 kmol, que é a resposta para a vazão de gás de chaminé produzida, 11,4 kmol. E se eu fizer agora a divisão 1 por 11,4, 2 por 11,4, 0,18 por 11,4, 8,22 por 11,4, nós estaremos calculando a composição expressa em fração molar, número de mols de componente pelo número de mols total. Isso me daria a composição do gás de chaminé em base úmida, né? Vou colocar, então, os valores aqui para baixo. CO2, N2, O2 e água, certo? Então, repetindo, CO2 foi 1 kmol, nitrogênio foram 8,22, oxigênio 0,18 e água 2 kmol. Se isso me dá um total de 11,4. Se eu pego o número de mols e divido pelo número de mols total, eu posso calcular as frações molares, que dariam então 0,0877, 0,1754, 0,0158 e 0,7211. Isso é o que a gente chama de composição em fração molar, base úmida. Se eu quero passar isso para a base seca, eu elimino do total 11,4, eu não levo em consideração a água, passo para a base seca. Então, em base seca, o total não seria 11,4, o total seria 9,4. Então, eu pegaria todos os valores, ao invés de dividir por 11,4, eu divido 1 por 9,4, né? E aí, os valores encontrados seriam para o CO2, 0,0191 e 0,8745. Então, os valores em vermelho são a composição em base seca, ou seja, é a análise de Orsat do gás de chaminé. Os valores em preto, a composição em base úmida. E esses outros valores mais próximos aqui são os valores das vazões, das quantidades de matéria, os valores expressos em quilomol dos componentes, o que levou a vazão total a ser de 11,4 e a vazão de gás de chaminé em base seca, 9,4 quilomol. Ok? Agora nós vamos refazer o problema, só que usando uma estratégia diferente, também conhecida como usando o balanço de átomos, ou de elementos, fica a critério, escolha do freguês, o que é a denominação, né? A essência nós vamos passar, ou tentar passar para vocês agora, né? Então, note, na resolução anterior, nós
analisamos a situação que estava acontecendo no queimador, escrevemos a equação química, balanceamos a equação química e, com base na estequiometria da reação, nós tiramos uma série de conclusões. Quando o problema, por vezes, cresce em complexidade, em tamanho, por vezes a gente tem mais de uma reação química, várias reações químicas ocorrendo ao mesmo tempo, concorrendo, consumindo um mesmo reagente. Então fica muito mais complicada essa análise usando a estequiometria da reação. Já o balanço de átomos, eu não preciso nem saber qual a reação que está acontecendo. Eu preciso conhecer quais as espécies que estão entrando no meu sistema, no caso, metano, oxigênio e nitrogênio, e as espécies que estão saindo, CO2, N2, O2 e H2O. Água, oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Como é que funciona, então, esse balanço de átomos para eu fazer a análise? Óbvio, eu não fiz no exemplo anterior, deveria ter feito, falha minha, né? O que eu deveria ter feito? Para ficar bem claro, este é o meu sistema, esta é a envoltória do meu sistema, né? E aí eu vou analisar os átomos das diferentes espécies químicas que estão entrando ou saindo do meu fluxograma. Claro, considerando-se que nós estamos em regime permanente. O balanço anterior que a gente fez, eu não mencionei, mas é óbvio, ficou claro para vocês que todo aquele resultado, toda aquela análise foi possível porque nós consideramos que estávamos em regime permanente, em regime estacionário. A mesma coisa se aplica aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte: carbono, os átomos de carbono que são introduzidos no meu sistema, eles entram no meu sistema porque entra metano, e o metano tem átomos de carbono. Os átomos de carbono que saem do meu sistema, eles saem porque tem CO2 saindo, e CO2 é a única estrutura, a única substância que tem átomos de carbono em sua composição. Eu posso fazer uma análise semelhante para o nitrogênio, para o hidrogênio. Hidrogênio entra por causa do metano e sai por causa da água, né? Agora, o oxigênio já é um caso um pouquinho mais complicado, porque o oxigênio entra na forma da substância oxigênio, O2, então tem átomos de oxigênio entrando porque entra a substância O2, sai substância O2, só que também saem átomos de oxigênio na forma de água e na forma de dióxido de carbono. Então, nós vamos escrever o balanço de átomos para átomos mais simples primeiro, átomos que não estão numa situação tão complicada, entre aspas, como o oxigênio, e depois a gente faz, por último, o balanço dos átomos de oxigênio para a gente perceber como fica relativamente fácil a análise. Vou tentar ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, vamos lá. Vou começar tentando fazer junto com vocês, não tem problema que diminuiu, foi até melhor, o balanço de átomos de carbono. Tá? Como é que eu escrevo esse balanço de átomos de carbono? Primeiro, eu vou olhar para as correntes que estão entrando no meu sistema, no caso são duas, a corrente de metano e a corrente de ar, e ver em quais delas existem átomos de carbono sendo introduzidos. Observamos que só na corrente de metano, né? Então, quanto de metano está entrando no meu sistema? Eu sei que são 16 quilogramas de metano, certo? Bom, aqui tem um direto. O que eu vou ter que fazer é passar sempre essas quantidades. Se elas já estiverem em mols, ótimo. Se não estiverem, eu passo para mols. Então, para passar para mol, eu vou dizer o quê? Que 1 quilomol de metano tem 16 quilogramas de metano. Ok? O que mais que eu vou fazer, né? Cada molécula de metano, porque aqui já terá havido aquele cancelamento que a gente está habituado, né? Quilograma de metano com quilograma de metano, tá? Nem mudei a cor. Bom, cada molécula de metano tem um átomo de carbono. Então, eu vou escrever isso, tá? Eu tenho 1 quilomol de átomos de carbono,
tá? Em cada 1 quilomol de metano, para eu chegar, então, ao número de moles de carbono que estão sendo introduzidos no sistema por conta da entrada de metano. Para ser balanço de átomos mesmo, né, eu multiplicaria isso aqui agora pelo número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, tá? Que eu passaria para o número de átomos de carbono que estão entrando. Está entrando 1 mol de átomos de carbono, Avogadro nele, tá? Bom, não tem outra entrada de carbono, então vou dizer que essa quantidade vai ter que ser igual ao quê? Ao número N de CO2 que está saindo, número de mols. Eu já por comodidade, eu quero que a minha resposta seja em quilomol, então eu já vou colocar esse N em quilomol. A unidade desse N de CO2 serão quilomol de CO2. Tá certo? Quantos quilomol de CO2 estão saindo? Não sei, é uma incógnita para mim. Tá certo? Mas eu sei que eu tenho 1 quilomol de carbono em cada 1 quilomol de CO2. Ou em cada molécula de CO2 tem um átomo de carbono. Basicamente é isso que a gente está dizendo. Correto? Então, isso aqui cancelou com isso. O que sobrou? Quilomol de carbono, número de átomos, número de moles de carbono. Se eu multiplico pelo número de Avogadro, eu vou saber, então, quantos átomos de carbono estão saindo na forma de CO2. É a única incógnita dessa equação. Todos os outros valores são valores numéricos, eu já substituí. Avogadro, de um lado, cancela com Avogadro do outro lado. O que eu observo? 16 cancela com 16. Ora, na verdade, ficou muito fácil. N de CO2 é igual a 1 quilomol de CO2, que é, obviamente, o mesmo valor que foi encontrado utilizando-se aquela outra alternativa de cálculo. Mas, então, eu calculei o número de mols de CO2 utilizando o balanço de átomos. Vou fazer a mesma coisa, ou seja, o balanço de átomos, só que agora vamos fazer do hidrogênio. Já dá para a gente fazer mais rápido, porque eu acredito que vocês já pegaram a ideia. Espero que sim, de átomos de hidrogênio, né? O hidrogênio está entrando também pela corrente de metano. Então, o início eu posso até copiar de lá de cima, porque o início seria 16 quilogramas de metano, 1 quilomol de metano tem 16 quilogramas de metano, certo? Agora é balanço de hidrogênio. Então eu tenho que olhar quantos átomos de hidrogênio existem por molécula de metano, ok? Então serão 4 quilomol de hidrogênio, H, átomos do elemento H, dividido por 1 quilomol de metano. Claro, quilograma de metano com quilograma de metano, quilomol de metano com quilomol de metano. Isso me daria o número de moles de hidrogênio, elemento, que estão sendo alimentados. Se eu multiplicasse pelo número de Avogadro, só que eu não vou perder mais tempo colocando Avogadro, porque ele sempre vai acontecer isso, ele vai cancelar em todos os termos, vai aparecer o número de Avogadro multiplicando, não vou mais nem perder tempo colocando. Isso vai ser igual, então, a quem? Ao número de átomos de água que vamos ter produzidos, que eu não sei quanto vale, tá certo? É uma incógnita, quilomol de água, certo? Bom, só que na água eu tenho 1 quilomol de H, na verdade, 2 quilomol de hidrogênio por quilomol de água. Quilomol de água cancelou com quilomol de água, né? Avogadro não precisa, assim da mesma forma que não precisou do lado de cá. O que eu percebo? Né? Fazendo a conta, como já era de se esperar, N
da água vai ser igual a 2 quilomol de água, que foi, obviamente, o mesmo resultado que a gente encontrou, só que por um outro caminho. Tá certo? O que nós precisamos fazer agora? Precisaríamos fazer o balanço de nitrogênio e o balanço de oxigênio. Para economizar o nosso tempo, eu não vou fazer o balanço de nitrogênio, fica para vocês exercitarem. Já sabemos que o resultado encontrado vai ser o mesmo do procedimento que a gente acabou de fazer, né, usando a estequiometria da reação. Eu vou fazer o balanço de oxigênio, que é um pouco mais elaborado. Eu vou precisar de um pouco mais de espaço, vou começar bem do lado de cá, aqui embaixo, tá? Então, vamos pensar no balanço de oxigênio. Não entra oxigênio pela corrente de metano, não tem átomos de oxigênio nessa corrente. Todo oxigênio que entra é pela corrente do ar. Então, agora aqui o ponto de partida são 300 quilogramas de ar. Só que eu tenho que passar isso para mols. Para isso eu preciso do peso molecular do do ar, que já está memorizado por nós, não é verdade? Eu sei que 1 quilomol de ar, 28,84 quilogramas de ar, né? Vai cancelar quilogramas de ar com quilograma de ar. Já estamos com quilomol de ar. Perfeito? Só que eu estou fazendo o balanço de átomos de oxigênio. Tá? Então, precisaria saber quantos mols de oxigênio estão entrando. Ora, mas eu sei que a composição do oxigênio no ar é de 21%. Então, eu posso colocar, por exemplo, que eu tenho 21 quilomol de O2 quando eu tenho 100 quilomol de ar. Quilomol de ar foi embora com quilomol de ar. Estou com quilomol de O2. Está faltando apenas, porque meu balanço é de átomos, né? Átomos de oxigênio, do elemento. Então, eu vou colocar que eu tenho 2 quilomol de O por 1 quilomol de O2. Quilomol de O2 foi embora com quilomol de O2. Isso me dá o número de mols de átomos de oxigênio que estão sendo introduzidos no sistema pela alimentação de ar. Não tem outra entrada de oxigênio, então eu posso dizer que isso vai ser igual às saídas de oxigênio. O oxigênio sai do meu sistema de várias formas. Sai na forma de dióxido de carbono, sai na forma de água e sai na forma de substância oxigênio. Ora, então vamos lá. Sendo que, como eu já fiz o balanço de átomos de carbono e o balanço de átomos de hidrogênio, eu já sei quantos mols de CO2 e de água estão saindo. Então, eu já posso usar essa informação na equação que eu vou escrever agora. Tá certo? Ou melhor, eu vou colocar em termos literais N de CO2 e N de água, depois é só substituir os valores para perceber que em alguns problemas mais complexos eu não consigo resolver de forma sequencial. Vou ter que resolver um sistema de equações algébricas e não algo tão mais simples como essa resolução sequencial. Então, eu vou começar lá com o CO2. Então, na saída, se eu tenho N mols de CO2, isso vai estar expresso em quilomol de CO2, né? Sendo que eu sei que cada molécula de CO2 tem 2 átomos de oxigênio. Então, seria 2 quilomol de O2 por quilomol de CO2. O perdão foi porque, na verdade, eu tenho que apagar aqui, não é O2, é átomos de oxigênio, tá? Multiplicarei para Avogadro, essa parte todo mundo acho que já entendeu que a gente não vai escrever a todo momento, mais número de mols de água, isso vai estar em quilomol de água, sendo que eu tenho 1 quilomol de O para cada 1 quilomol de água. Quilomol de CO2 vai embora com quilomol de CO2, quilomol de água com quilomol de água. Claro, aqui está ficando quilomol de átomos de oxigênio, quilomol de átomos de oxigênio, mas ficou faltando apenas
o oxigênio que sai na forma da substância O2. Esse N de O2 eu não sei quanto vale, tá certo? Mas isso seria em quilomol de O2, e eu tenho 2 quilomol de O por quilomol de O2. Quilomol de O2 vão embora com quilomol de O2. O que acontece, gente? Né? Muito bem, os valores numéricos eu os tenho todos. O lado esquerdo da igualdade, eu faço essa conta. Lado direito, N de CO2. Eu conheço o valor, eu sei que N de CO2 é 1 quilomol, eu sei que N de água são 2 quilomol, então, nesse caso, a incógnita passa a ser N de O2. Se eu resolvo, a gente já sabe que vai encontrar para N de O2 o valor 0,18, como aconteceu no problema anterior. Os resultados, obviamente, o valor numérico da composição, quer seja em base seca, quer seja em base úmida, e da vazão P, vão ser os mesmos obtidos utilizando o procedimento anterior, né? Só a forma de se chegar a eles é que foi completamente diferente. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem com outros problemas em que tanto você pode usar a estequiometria como o balanço de átomos para a resolução do balanço material. Ficamos por aqui.